Olá! Chegou por aqui! Você está no canal Terra Mia Viver na Itália. Meu nome é Simone. E hoje vamos bater um papo aqui gostoso, né? Eu tô tomando aqui o meu champanhe. Vocês peguem aí o que vocês quiserem, um cafezinho, um refrigerante, um chá, né? Vamos bater um papo aqui de igual para igual. Eu tenho muita gente que me segue aqui, né, que eu agradeço imensamente. E eu outro dia também abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando qual era o maior medo que você tem de migrar, de morar em outro país. Porque eu sei que muita gente tem o desejo de morar fora, mas bate aquele medinho, aquela insegurança. Então eu perguntei para o meu público lá no Instagram qual era o maior medo. E algumas pessoas me responderam. Devo confessar que foram poucas pessoas. Eu gostaria que vocês participassem mais, né? Porque, como eu já disse em outros vídeos, nós fazemos aqui um trabalho, não é brincadeira. A gente pega um tempo da nossa vida para gravar aqui para vocês, a gente tem que fazer a produção, né, o cenário, a roupa, a maquiagem, depois a gente tem que gravar e isso comporta várias coisas, eletricidade sobretudo, com iluminação, com a máquina que está filmando a gente, depois tem o trabalho da edição. Então é um trabalho mesmo, né, gente? É um trabalho que eu gostaria que vocês dessem mais força, porque é através do feedback de vocês, do que vocês nos respondem, que a gente cria conteúdo, né? Então, quando eu abro uma caixinha lá no Instagram, é para saber o que vocês estão pensando, quais são as dúvidas de vocês. E aí eu posso responder criando um vídeo, porque eu posso explicar mais detalhadamente o que vocês estão querendo saber. Porque lá no Instagram o tempo é muito pequeno, né? Não dá para eu responder certas coisas que são mais complexas em 1 minuto, em 2 minutos. Aqui eu tenho mais tempo para conversar com vocês de uma maneira mais aprofundada. Mas eu preciso que vocês participem mais. Eu acho que o meu público participa muito pouco, né? Eu tenho uma boa visibilidade lá no Stories, eu vejo que muitas pessoas me acompanham, mas quando eu abro caixinha de pergunta e tudo, as pessoas não respondem, são poucas as pessoas. E eu poderia criar muito mais conteúdo sabendo o que vocês querem saber de mim, né? Fica muito mais fácil para mim, de repente, criar vídeos através das dúvidas de vocês. Então ia ser bom para mim, que ia criar conteúdo, e ia ser bom para vocês, porque assim eu posso responder as dúvidas de vocês, né? Então eu peço mais participação, tá bom? Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então vamos que vamos. Algumas pessoas me responderam, como eu disse antes, e o primeiro grande medo que apareceu foi de você se sentir um estrangeiro, né? De você não se sentir participante daquela sociedade, daquela cultura, se sentir assim um pouco colocado de lado. Esse foi um dos medos que apareceram. E eu devo confessar que realmente isso acontece, né? Eu já estou aqui há muitos anos, daqui a pouco eu vou fazer 20 anos de Itália, então eu já estou muito acostumada. Mas no início eu tinha muito receio também, né? Quando eu ia, eu me lembro que quando eu ia assim no supermercado ou na feira com a minha sogra, eu acompanhava muito a minha sogra até para aprender, né, a falar. E eu tinha muita vergonha de falar errado. Eu tinha vergonha do sotaque, porque a gente nunca perde o nosso sotaque, gente, nunca perde, né? Por mais anos que você tenha, você sempre vai
ficar com aquele sotaque brasileiro e os italianos sabem reconhecer. Sabe que você não é italiana, né? Através do teu sotaque, fica muito evidente. Então eu tinha vergonha disso, eu tinha medo, assim, de ser colocada de lado, porque eles logo percebiam que eu não era italiana. Mas eu devo dizer que isso é uma coisa assim do início. Quando você começa a entender e participar daquela cultura, né, viver naquele lugar, você vai perdendo esses medos, né? O sotaque você nunca vai perder, mas isso pode ser até uma coisa bacana, porque os italianos eles têm muita simpatia pelos brasileiros. Eu não vou dizer que os italianos não sejam assim um pouco preconceituosos com quem é de fora, mas eu sinto mais como eu vou dizer assim, essa distância com alguns países, né, com algumas nacionalidades, mas com a nacionalidade brasileira eu não sinto tanto isso. Eles gostam dos brasileiros, eles gostam do nosso modo de ser, né, sempre alegre, muito aberto. Então, na verdade, pode ser até uma coisa boa para nós, né? Eu sei que sempre que eu falo que eu sou brasileira, o pessoal abre um maior sorriso. Ai, Brasil, que coisa maravilhosa! Eu queria tanto conhecer o Brasil. Ou então, eu já fui no Brasil e fiquei apaixonada, queria morar lá, né? Então, é uma coisa a mais pra gente. Vamos pensar por esse lado, né? A gente não tem que ter vergonha das nossas origens. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, né? Eu gosto de ser brasileira. É claro que eu já conversei com vocês aqui outras vezes que a Itália me proporcionou uma vida com uma qualidade melhor do que eu tinha no Brasil. E a Itália também me oferece direitos sociais que eu não tinha no Brasil. Mas eu tenho muito orgulho da minha pátria, eu tenho orgulho de ser brasileira. E eu não gosto quando ninguém fala mal do Brasil, sobretudo quando pessoas que nem nunca foram no Brasil, não conhecem a história do Brasil, não sabem nem que a gente fala português no Brasil e vêm querer falar mal do Brasil. Eu não gosto, né? Mas eu já me acostumei aqui e eu vejo isso. Eu vejo que os italianos são mais distantes, assim, com algumas nacionalidades, mas com nós brasileiros eu não sinto muito isso. Agora, claro, eles são muito mais na deles do que nós brasileiros, né? Nós brasileiros, nós somos muito abertos, nós fazemos amizade muito facilmente, né? A gente conhece uma pessoa, já sai trocando telefone, já combina uma pizza, de tomar um café. E aqui isso não rola muito, é até estranho se você conhece uma pessoa hoje e já pede o telefone dela. A pessoa já fica assim meio de pé atrás com você. Nossa, que é isso, né? Por que já tá me pedindo o telefone? E outra coisa que eles não gostam, nós no Brasil, a gente toma logo aquela intimidade, né? Que às vezes o outro nem te dá essa intimidade, mas o brasileiro já pega aquela intimidade, não te conhece. Ah, meu amor, vem cá. Oh, minha linda, vem cá, não sei o quê. Eles não suportam isso, eles não gostam disso, né? Porque eles acham que você está tomando uma intimidade que eles não te deram. Então, cuidado também com isso, né? Não é como no Brasil, eles não gostam. E as pessoas mais velhas, sobretudo, elas gostam de ser chamadas de senhor e senhora. Não tem isso de você já ir falando você, como é no Brasil, né? Uma pessoa que você conhece agora, que você vê que já é uma pessoa assim de mais idade, né? Eu digo assim, sei lá, 45 anos para cima, nunca já vá falando tu, né? Porque aqui o você seria o tu. Não, use sempre lei, e quer dizer senhor ou senhora. Eles também não gostam dessas intimidades, né? Então, eles são muito mais na deles, para eles te chamarem de amigo, leva tempo. Primeiro eles querem conhecer bem quem é a pessoa, quem não é, e isso vale para qualquer pessoa. Não é só para estrangeiro que eles ficam assim com essa distância, não, entre eles mesmo.
Primeiro eles querem conhecer bem a pessoa, para depois chamar de amigo, né? Combinar uma pizza. Então, gente, não fiquem com medo disso, porque pouco a pouco vocês vão entrando na cultura, vocês vão participando, vocês vão se entrosando e vocês depois automaticamente não vão mais sentir essa coisa de, sabe, eu vim de fora, eu vim. Só se você se isolar. Eu também sei de brasileiros que chegam aqui e eles fazem aquelas turminhas, né, entre brasileiros. Então você só é amigo de brasileiro, você só fala português, você não vai nunca é, entrar nessa sociedade italiana. Você mesmo está se colocando à parte. Então sempre fale italiano, tente fazer amizade com os italianos, né? Não fiquem nesses grupos só de brasileiros, porque vocês vão ficar isolados, aí sim vão ficar isolados, e além disso não vão treinar a língua. É muito importante chegar aqui já com uma base de italiano, né? Porque como é que você vai se virar, como é que você vai, sei lá, ir numa instituição pública para tirar teus documentos, como é que você vai para alugar, como é que você vai fazer para alugar um apartamento, se você não sabe falar, né? Então, uma base do italiano é imprescindível que você já saiba. E isso está diretamente ligado ao outro medo que me escreveram que tem, que é o se sentir só. As pessoas têm medo de migrar e se sentirem sós. E isso é muito normal no início também, né? Eu quando vim para cá eu sentia muita falta da minha família, dos meus amigos, sentia muita falta da minha mãe, que naquela época ainda era viva, e a gente se sente um pouco só. E olha que eu tinha já o apoio aqui do meu marido, né, que na época era meu namorado, e da família dele, que me ajudou muito, né, tanto para falar o italiano como para me fazer adaptar o lugar. E eu me lembro que no início, no primeiro mês, sobretudo, eu ficava cansada de ouvir italiano, cansada mesmo, eu precisava ouvir português. E foi aí que eu fiz muitas amizades erradas com brasileiros, porque bastava eu ouvir o português que eu já queria fazer amizade. E não é bem assim, né? Teve muitas pessoas que não tinham nada a ver comigo. Nada a ver comigo, e se fosse no Brasil eu não seria amiga. Mas aqui eu tentava fazer amizade porque eu precisava ouvir português, né? Eu pelo menos senti uma agonia tão grande. Ai, não aguento mais, tô cansada de ouvir italiano. Então, no início a gente se sente sim um pouco só, porque você não tem a tua família aqui, você sai daquela proteção. Porque mal ou bem no Brasil você tá protegido, né? Com os teus amigos, com a tua família. E aqui você se sente um pouco só. Até eu me senti um pouco só, mesmo eu tendo o apoio do meu marido. Mas são coisas que a gente vai superando depois, né? A gente vai se adaptando, a gente vai fazendo amizades, a gente vai conhecendo pessoas. Ainda mais quem vai trabalhar fora, tem muita oportunidade de falar a língua, né? Você é forçado a falar para se comunicar, você faz amizades. Então, isso vai passando. E eu devo dizer uma coisa, o italiano ele é muito solidário, né? Vizinhos assim e tal, eles geralmente te ajudam muito na hora de você precisar, né? Isso já aconteceu muito comigo aqui, com a minha família. Eu já passei por alguns momentos, né, difíceis até, né? Eu tive na outra casa onde nós morávamos, eu já contei isso aqui no canal, que a gente teve um vazamento de monóxido de carbono do aquecedor, né? E quem nos socorreu foram os vizinhos, né? A gente até chegou a dormir uma noite na casa de vizinhos, dormimos 5 noites na casa de uma outra vizinha que se tornou uma nossa amiga. Então, assim, eles são muito solidários, sabe? Todas as vezes que a gente teve algum perrengue aqui,
Não foi a família que socorreu, foram os vizinhos, né, os conhecidos. Então, eles são muito solidários. Então, isso é uma coisa também a nosso favor. São obstáculos que a gente tem que superar, né? É o obstáculo da língua, é o obstáculo da cultura, é o obstáculo, né, dos relacionamentos, enfim. Outro medo também que está muito ligado a isso, né, é o medo de não se adaptar, é o medo do frio, né? Muita gente fala isso, ai meu Deus, mas será que eu vou me acostumar com o frio? Olha, eu moro no norte da Itália, né? E o norte da Itália, ele é mais frio do que o sul. A parte sul, ela é mais quente. Claro que o inverno do sul não é o inverno do Brasil. Pelo menos do sudeste e nordeste. Eu acho que o sul do Brasil já é mais ou menos como o sul da Itália, né? É aquele tipo assim de frio. No norte é um pouco mais frio, mas também é questão de adaptação. Tem pessoas que elas têm mais facilidade em se adaptar do que outras. Eu me adapto super fácil e rápido em qualquer lugar e em qualquer circunstância. E isso é uma outra coisa que eu acho que quem pensa em vir morar num país estrangeiro já tem que ter uma certa propensão a mudanças, a adaptação, né? Se você não é uma pessoa que se adapta facilmente, né? Que você quer que seja daquele teu jeito, né? Talvez não vá dar certo. Eu vejo muitos brasileiros aqui que eles começam a comparar a Itália com o Brasil. Ah, porque no Brasil era assim, aqui não é. Ah, porque a comida do Brasil é assim, aqui não é. Gente, a gente não pode comparar. É uma outra cultura, é uma outra comida, é uma outra tudo, é um outro. Então, não tem essa. É uma outra cultura, é uma outra realidade, é um outro modo de viver. Então, você não pode ficar fazendo comparações, porque não vai dar certo. Então, assim, eu acho que pessoas que têm dificuldade de adaptação, pessoas que é, não querem que seja assim daquele jeito do Brasil, né? Não estão abertas, não têm uma mente aberta para aceitar uma outra cultura, porque o que as pessoas esquecem é que você está saindo do teu país e está entrando num país que não é teu. Então, não são as pessoas daquele país que tem que se adaptar a você. É você que tem que se adaptar às pessoas e à cultura daquele lugar, né? Não pode querer o contrário. Ah, porque no Brasil eu faço assado. Um exemplo. Uma coisa boba assim, mas é um exemplo. Ah, no Brasil eu não como uma pizza inteira. Eu divido a pizza com a minha amiga, com a minha namorada. Então aqui eu vou fazer igual. Aqui você vai pagar mico, porque não é assim. Eu já falei para vocês em outros vídeos. Aqui é uma pizza inteira para cada pessoa. Não tem essa de dividir pizza, gente. É pagação de mico, todo mundo vai te olhar estranho. Pedir ketchup, maionese, não tem essa aqui. Né? Então, se você não está aberto a essas pequenas coisas, são pequenas coisas, mas são coisas que são da cultura italiana. Se você não está apto para aceitar uma outra cultura, né? Para um país que você está chegando agora, que não é o seu, você não pode querer que as coisas sejam do teu jeito. Tem que se adaptar à cultura daquele lugar, né? Então, tudo gira em torno disso. Ah, será que eu vou me adaptar ao frio? Você tem que ter aquela coisa da adaptação fácil, né? Para quem vem de um país tropical, com clima sempre calor, sempre bom, né? Vai ter dificuldade aqui no início, né? Para se adaptar, para aceitar que aqui é mais frio, vai ter que ter roupas adaptadas para o frio daqui, né? Se você acha que não vai aceitar isso, que não vai prestar, que não vai aguentar, nem venha, nem venha, né? Eu costumo dizer que é bom primeiro você fazer uma experiência, você vir por alguns meses
pelo menos um mês. Eu acho que um mês é pouco, né, para você entender bem a cultura e o modo de ser italiano. Teria que ser pelo menos de 2 a 3 meses. Ficar aqui e ver se adapta e ver se gosta antes de fazer a mudança total, né? Porque depois que você faz a mudança total, aí é mais difícil voltar atrás, né? Alugar apartamento, trazer a família, começar a trabalhar e depois ter que fazer o movimento contrário para voltar para o Brasil. Então, antes de vir, pensa nisso tudo, né? Eu sou uma pessoa que se adapta fácil. Eu tô aberta ou aberto a viver em um outro país com uma outra cultura, com uma outra mentalidade? Se faça essa pergunta. E dependendo do que você responder, vem ou não. Não existe coisa pior do que brasileiro que vem para cá e fica falando mal da Itália, né? Ah, porque o italiano é chato. Ah, porque o italiano é mal educado. Ah, porque aqui é muito frio. Ah, por quê? Gente, ninguém te prende aqui, né? Se você não tá gostando, se você, né, não se adaptou, se você não gosta do jeito italiano de ser, ninguém te prende aqui, volta pro Brasil, qual é o problema, né? Eu acho que não tem coisa mais desagradável do que essa, né? De você morar num país e você não gostar de nada, viver reclamando. Gente, se não tá bom, vai embora. Quem é que te prende, né? Eu vejo muito isso nas redes sociais, né? Inclusive, teve uma moça há pouco tempo que eu li que ela não se adaptava em lugar nenhum. Já tinha morado na Perúdia, já tinha morado no sul, já tinha morado no norte. Ai, eu quero me mudar porque eu não aguento mais isso daqui. Vai embora, volta pro Brasil. Por que não volta pro Brasil? Eu acho que alguma coisa boa a Itália deve estar dando, porque se a pessoa não volta pro Brasil, é porque a Itália alguma coisa de bom tá dando para essa pessoa, né? E outra coisa também que eu acho muito desagradável é dizer que italiano é grosso, que italiano não tem educação. Gente, é outro modo de se expressar. Não é que eles são mal educados ou respondem mal, são grosseiros. É outro modo de se expressar. E isso é outra coisa que a gente tem que se adaptar. Eu me lembro que logo que eu cheguei aqui, eu achava que todo mundo estava brigando comigo. Mas não era. É o jeito deles, o modo que eles se expressam. Nós brasileiros temos um jeito muito mais delicado, muito mais assim, doce de falar, né? Então, para um brasileiro, o modo como eles se expressam parece que a pessoa está brigando, que a pessoa está sendo grosso com você, mas não é. Né? Pessoa grossa e mal educada tem em qualquer lugar do mundo, não é só na Itália. Tem muito brasileiro mal educado também, arrogante, né? Qualquer lugar do mundo. E é só uma questão de visão. Porque para um brasileiro que tem esse modo mais doce, né, de falar, mais alegre, um italiano pode parecer um pouco mais grosso, né? Pode ser assim, dar uma impressão de ser mal educado. Já para um italiano, um alemão, por exemplo, né? O alemão parece que está sempre brigando, está sempre de mau humor, um russo então nem se fala, né? Quando a gente escuta um russo falar, parece que ele está brigando com todo mundo. Mas não é. Também deve ser o modo deles de se expressar, né? Então não vamos rotular, eu acho isso tão feio, rotular um povo inteiro, né? Pessoa mal educada é uma, duas, aquela pessoa. Agora você dizer que italiano é mal educado, italiano é grosseiro. Gente, vocês estão generalizando e dizendo que um povo é grosseiro e mal educado, né? Então, a mesma impressão que os italianos têm, de repente, de um alemão, de um russo, é a mesma que um brasileiro acha de um italiano. Mas de repente o alemão e o russo não são mal educados, é o jeito deles, da cultura deles, do modo que eles se expressam.
né? Quer ver também um outro povo que quando fala assim, parece que está brigando, eu fico até assustada, são os africanos, né? Os senegaleses. Gente, quando eles falam, parece que estão brigando, parece que estão discutindo, que vai sair na briga. E não é. Eu aprendi que é o modo deles de se expressar que é diferente, né? Meu filho tem um coleguinha na escola que a mãe dele é africana, acho que é senegalesa, ou ganesa, uma coisa assim. E ela se apegou muito comigo, porque eu tenho muita paciência com ela, ela não sabe falar bem o italiano, a língua africana é muito diferente da italiana, é difícil mesmo, né? Então, ela entende mal, mas entende e ela não lê italiano, ela não sabe. Se a gente escreve uma mensagem para ela assim no WhatsApp, o grupo da escola, ela não entende, né? E eu sempre tenho a paciência de explicar para ela, né? Ela sempre me telefona, mas Simone, do que estão falando lá no grupo? Eu não entendi, passa um vocal aí para mim e me explica. E eu tenho paciência, né, com ela, porque eu entendo, eu também sou imigrante, eu sei da dificuldade que a gente tem com língua, com tudo, ainda mais que quando não é uma língua latina, porque mal ou bem o português é uma língua latina e é mais próxima do italiano. Agora imaginem uma língua africana, que eles têm vários dialetos africanos, né? Então é muito difícil para ela. E eu vejo que muitas outras mães, né, assim, não têm paciência, né? Às vezes até ainda ri, fica gozando porque não entende. Mas eu sempre ajudo ela. Eu falei pra ela, tudo que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Se você não entender alguma coisa, me fala, que eu tenho o maior prazer em te ajudar, né? Então eu ajudo muito ela. E é assim, né? A gente vai se ajudando, a gente vai se adaptando, enfim. A gente tem que ultrapassar os obstáculos se a gente quer viver aqui. Mas, se não tá bom, se você não tá se adaptando, se você não gosta de nada, se não, volta pro Brasil, né? Muito simples. Volta pro Brasil, não tem problema nenhum. Então é isso, gente, né? Esse bate-papo que gostoso. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham com relação a isso. Se vocês têm outros medos, além dos que eu já citei aqui, né? Peço para vocês participarem mais, escrever comentários, participar lá das enquetes do Instagram, que eu vou aproveitar para deixar aqui o endereço, né? É o Terra Mia Viver na Itália. E lá eu dou muitas informações sobre o país aqui, sobre as leis italianas. Quem quiser tirar a cidadania italiana, eu tenho uma parceria com uma advogada que faz via judicial, né? Eu dou consultoria, enfim. Informações gerais sobre a Itália, turismo italiano também. Me sigam lá no Terra Mia, que tem muita informação bacana lá para vocês. E já para quem gosta de beleza, maquiagem, né, esse mundo da beleza, skincare, vestuário, eu tenho uma outra página que se chama Moda Chic. E se vocês quiserem conhecer, se vocês gostam desse tema, comecem lá a me seguir também, porque tem muitas dicas bacanas, tá bom? Se vocês curtiram esse vídeo, demonstrem dando o like, comentem e compartilhem esse vídeo. Se vocês gostaram e acham que é interessante, compartilhem com outras pessoas também, tá ok? Eu espero por vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima!